Mas não existe dúvida. E na dúvida, Proel. A sua atitude como jurada, se você estivesse lá, você condenaria ou você absolveria? É uma pergunta muito difícil, mas eu concordo com o Mário. Eu acho que na falta de provas, você não pode incriminar ninguém. Na falta de provas, eu absolveria o Israel. E você, Ana? Eu também vejo isso, mas aí uma outra coisa que uma testemunha, a pessoa que na época no começo diziam que era um pescador e que depois não era mais pescador, e aí tinha defesa entrou dizendo que eles estavam acompanhados devagarinho do programa e usaram outra palavra, mas não sei se era isso. Primeiro, eles não conseguem colocar garotas de programa na história. Segundo, como chegar nessa conclusão? Como sabem que esse não era pescador? Por onde realmente tiraram a verdade dessa defesa? Absolveria ou condenaria? Absolveria ou condenaria? Eu ainda não sei, sinceramente. No começo, eu estava convicta que ele era culpado. Agora, depois de acompanhar tudo isso, mesmo ainda com a tendência de querer pensar em culpar, ainda tenho dúvida se realmente é ou não. Se eu fosse jurado, por tudo que eu ouvi, eu condenaria. Agora, assim, se não foi ele, eu só queria saber, eu tenho uma dúvida. Se não foi o Misael, quem será que matou a Bessa? Você tem algum palpite? Não tem que provar quem matou. A defesa tem que provar que o réu do crime dele matou. Isso é problema da polícia e do Ministério Público. Quem matou? Eu sei, mas eu tenho também uma outra dúvida que eu queria perguntar para você, também do doutor Sato que está ali, da Matias. Por que será que Misael se escondeu por tanto tempo? Por que ele foi mandado à justiça se ele não é culpado? Você não tem culpa nenhuma, por quê? Então, Olha, eu sou advogado criminal há 36 anos. E, obviamente, defendi pessoas que são culpadas, pessoas que são inocentes, pessoas que até hoje não sei se são culpadas ou inocentes. E essa questão do fugir é uma questão comum tanto ao réu que é uma pessoa culpada, como aquele que é uma pessoa inocente. O fugir, mas que não é até para dar um tempo, sabe? Deixa baixar a poeira para eu entender o que está acontecendo e ver qual é o caminho que eu vou tomar. Tanto que ele poderia ter se mantido foragido e não, ele foi lá e se apresentou para ser preso. Eu tenho Ele se apresentou. Então, o som aqui é no link, que a cara nem tá ligada com a cara lá, o áudio tá aberto, a cara tá ligada em tudo que tá acontecendo. Daqui a pouco vai ser a sentença, a gente vai dar aqui no programa da tarde. Doutor Ricardo ligado, todo mundo ligado. O que aconteceu aí, fogos, alguma coisa, um barulho? O que aconteceu, cara? O que acontece é que nesse momento existe muita expectativa aqui na porta do Fórum de Guarulhos. Mostra pra gente. Muitos jornalistas e também muita gente, são fogos de artifício. O ato veredito ainda não foi dado, mas as pessoas que estão aqui em volta do fórum, claro que recuadas por uma certa segurança feita pela polícia, elas estão soltando fogos de artifício. Mas esses são fogos de artifício em favor de lado. Proel ou para condenação? São pessoas que estão aqui com faixas, com fotos da Messa na caixinha, pedindo por justiça, afirmando que ela sim já tem uma opinião formada de que o Misael é mesmo culpado pela morte da Messa. Ontem a presidente Dilma disse em todas as letras: tolerância zero para a violência contra a mulher. Os crimes passionais não podem ser tolerados, têm que ser condenados. Só que eles acontecem com determinada frequência. E a gente precisa ficar atento nesse julgamento, porque nós estamos vendo com toda a transparência do mundo como é que funciona um julgamento. E por incrível que pareça, esse julgamento está sendo realizado debaixo de uma sombra enorme de dúvida. Porque não há convicção de 100% nem de um lado nem do outro. É um júri polêmico. E essa grande dúvida na cabeça? Eu até acredito que ele vai sair o Misael vai ser condenado pelo júri. Eu, particularmente, com o que eu Quanto ouvi tempo você acha? a investigação é muito severa, uns 25 anos. 25 anos? É um sentido. Daí ele saiu em quanto tempo? Não, ele teria que cumprir 2/5 da pena, vamos supor que seja 25 anos. 2/5 da pena seriam 10 anos para ele adquirir o direito de pedir. Vai
pedir, ó, completei 10 anos, agora eu posso pedir para progredir no regime prisional, ou seja, passar do regime mais gravoso para o menos gravoso, que seria o semiaberto, que não é ir para casa como a imprensa fala, é outra coisa, é colônia penal a tripla, ele fica preso, vai cumprir, ele tem que cumprir mais 2/5 do regime semiaberto para ele conseguir o direito de pedir, aí sim, para ir para o aberto e terminar com Mas, liberdade. você falou que ele é inocente, então por que será que ele será condenado? O meu sentido, em razão de toda a celeuma que vem sendo feita, de toda a propaganda que houve da imprensa em torno desse caso desde o início, apontando ele para o Israel, e isso influencia sem dúvida nenhuma os jurados. Eu me coloquei, eu fiz questão de fazer isso. Quando eu comecei esse julgamento, e eu assisti a todo o julgamento, eu me coloquei na posição do jurado. Então, a mesma informação que os jurados tiveram das partes, eu tive. E não conseguiu me convencer a acusação